Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui hoje falar de um assunto um pouquinho, assim, pertinente, mas necessário. Eu vi que as mulheres aqui da nossa região estão fazendo caminhadas, protestos, é, contra o feminicídio, há um grito de socorro contra o feminicídio. Aí eu vi hoje, me chamou muita atenção aquilo ali. Inclusive, eu deixei até um comentário lá que eu sei que não vai agradar as pessoas. Por quê? Esse recado que eu deixei lá, essa mensagem que eu deixei lá, eu vou falar ela aqui. Não adianta a gente fazer caminhada, a gente carregar faixa, a gente gritar ali todas juntas, não ao feminicídio. Se a gente chegar em casa e for para a internet e dar confiança a tudo que vem para a gente. Eu estou falando com propriedade sobre esse assunto, porque eu posso falar. Não é porque eu estudei o assunto, é porque eu vivi isso. Sendo eu já vítima de violência doméstica, e depois essa perseguição que eu vivi na internet me fez ficar mais esperta e mais desconfiada que eu já era. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, na carência, fuja da internet. Quando passar a carência, volta para a internet. Porque senão nós vamos continuar sendo vítimas. Porque enquanto você caminha, enquanto você carrega uma faixa super pesada, o homem maldoso, ele não está nem aí para isso, ele está pouco se lixando, ele está te vigiando para depois te mandar um oi. É quando você está longe de todas as outras mulheres, a carência falando alto, porque hoje a maioria das mulheres vivem sozinhas, aí você vai lá dar confiança. Eu passei por essa experiência, mas como eu sou muito desconfiada, eu pedi ajuda a alguns amigos, eu perguntava, mas tem muita coisa que eu também não falei. Inclusive, eu não falei para a pessoa que eu conhecia o lugar onde ele falava que morava. Eu não dei o meu endereço e não falei que conhecia o lugar. Ele perguntou se eu conhecia e falei que não conhecia, que a minha família conhecia, mas eu não. Quando, na verdade, a última vez que eu fui lá foi em 2015. Pretendo não voltar nunca mais. Mas assim, eu conheci. Então, assim, com isso ele teve muita liberdade de ficar mandando videozinho daqui, videozinho dali. E todos os vídeos que ele mandava, eu falava assim, não é esse lugar. Mas eu guardava tudo, tudo, tudo. E assim, o pior de tudo era as mentiras. A pessoa, quando ela está mentindo para você, hoje ela vai falar uma coisa, amanhã ela vai falar outra. E ela vai esquecer o que ela falou ontem. Então, a gente precisa estar muito atento a esses detalhes. Porque a pessoa mentirosa, ela esquece que mentiu. Ela esquece o que ela falou. Porque a pessoa que fala a verdade, ela vai falar a verdade hoje, amanhã ela vai falar a mesma coisa. E a pessoa que mente, não, porque ela vai esquecer. Então, ela vai contradizer sempre o que ela disse um dia antes. Então, gente, tomem cuidado com a carência. Para a gente não ser vítima. Aconteceu comigo um fato. Eu ia em um livre para minha cidade vizinha aqui, durante o dia, sempre com uma pessoa só. Ia sempre mais pessoas que a gente dividia a corrida. E acabava saindo o valor da passagem. E o que aconteceu? Um dia eu precisei desse livre. Quando eu precisei desse livre, aí como eu já conhecia a pessoa, confiei, eu chamei esse livre para me levar. E marquei, eu paguei até adiantado para ele, que amanhã, tal hora, esteja aqui, que eu preciso ir embora para trabalhar. E ele foi mesmo, cumpriu certinho com o horário e tudo. Só que na volta, de madrugada, ele me passou uma cantada que me deixou totalmente desconcertada e só tinha eu e ele dentro daquele carro. E muito carro, muito caminhão, e o carro não andava, parece que ficou tão longe, um lugar tão perto, parece que ficou distante demais. A primeira ideia que eu tive, eu peguei, enfiei a mão na bolsa, peguei minha chave. Eu falei, qualquer coisa que acontecer aqui, eu vou enfiar a chave no olho dele. A primeira coisa que eu pensei, vou fazer isso, para me defender.
Já segurei a chave na mão. E com isso, parece que ele desconfiou e ele ficou meio esperto também. Gente, mas parece que uma viagem de 20 minutos, parece que durou 1 hora. Eu não vi a hora de descer daquele carro e chegar na minha casa. Graças a Deus, Deus me livrou. Cheguei em casa, apaguei o contato dele para nunca mais. Para nunca mais. Então, isso pode acontecer com pessoas de longe e com pessoas de perto. Então, a gente precisa estar sempre meio esperto, meio atento, meio prevenido para a gente se livrar de certas coisas. E não dar confiança para todo mundo. Sempre ter desconfiança. Primeira coisa, não passar endereço correto. Conhecer primeiro. Desconfiar da conversa da pessoa. Uma pessoa que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra, essa pessoa não passa confiança de jeito nenhum. Então, gente, não é tão difícil assim. Às vezes, é melhor a gente ficar sozinho no nosso canto do que a gente correr um perigo tão grande. As mulheres estão morrendo toda hora. Hoje eu vi um vídeo que me fez chorar. A mulher, ela sofreu violência doméstica com o ex-marido dela a vida toda. E ela separou do ex-marido, se livrou do ex-marido, conheceu o amigo do ex-marido. O amigo do ex-marido quase acabou com a vida dela, fez o mesmo que o marido dela fazia. Isso me deixou assim, eu fiquei em choque. Eu falei, como pode? É porque ele já sabia, com certeza ela ali emocionada, contou a história dela para ele. Ele já conhecia o marido dela, já sabia que era violento. Então, aproveitou da situação e fez tanta maldade com ela que eu não consigo falar para vocês. Então, gente, até amigo de amigo é perigoso. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo os dias hoje que é muito difícil. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Existe o Jus Brasil. Você conheceu uma pessoa por rede social, você viu que tem o nome alterado, já desconfia, sai fora. Porque quando a pessoa não tem nome alterado, você vai no Google, você acha essa pessoa. Agora, se a pessoa tiver nome alterado, você não vai achar ela em lugar nenhum. E essa pessoa que me perseguiu pela internet tinha o nome alterado. Eu desconfiei onde estava a alteração do nome dele e fui ali que eu joguei no Jus Brasil, entrei no Jus Brasil, pesquisei e achei. E achei muita coisa. Então, desconfie, mas também a gente tem méritos que a gente pode achar sobre as pessoas. Porque todo mundo tem um processinho aqui, um processinho ali, mas existem processos que a gente já sabe que nós estamos colocando a nossa vida em risco quando se trata de violência doméstica. Então, é isso aí. O Jus Brasil tá aí para isso. Desconfie sempre. Beijos, tchau, e que Deus nos livre dessas maldades.